Este é o nosso trabalho do Seminário de Cirurgia e a nossa temática vai ser a prostatectomia radical. Esse trabalho foi produzido por Otávio, Patrick, Raíssa, Thales, Túlio, Victor, Vinícius, Washington e William. E nós fomos orientados pelo professor Daniel Xavier. Bom, o câncer de próstata no Brasil, ele é o segundo tipo de câncer mais comum na população masculina. Então, ele é um fator muito significativo, porque pode levar essa população à morte quando a gente faz um diagnóstico tardio. E é possível que esse tumor tenha um crescimento lento, mas também é possível que esse crescimento seja acelerado, então é necessário que a gente faça exames de rastreamento para identificar a doença de uma forma precoce e ter resultados de tratamento mais satisfatórios. Mas a necessidade de investigar o câncer de próstata, ela tem que ponderar o efeito da detecção e do tratamento desses cânceres, clinicamente significativos, que quando não tratados, eles podem afetar de uma forma adversa a qualidade e a duração da vida dos pacientes. Só que também a gente tem que considerar a morbidade associada ao sobrediagnóstico e ao tratamento excessivo de cânceres clinicamente insignificantes, que são muito prevalentes na população geral. As considerações que levam a investigar ou não o diagnóstico vão incluir sintomas, um toque retal anormal ou, de uma forma mais característica, uma alteração ou elevação dos níveis séricos de PSA. Então, a gente tem que considerar também o risco genético, história urológica e também focalizar os sintomas de obstrução da via de saída, continência, potência ou alteração no padrão ejaculatório. O tratamento para o câncer de próstata, ele envolve a combinação de cirurgia, da radioterapia e quimioterapia. E a seleção desse tratamento, do tratamento mais adequado, ela vai ser baseada na expectativa de vida do paciente, no PSA, no score de Gleason, estágio da doença, as comorbidades, nos efeitos secundários e nas preferências do doente, principalmente considerando os efeitos colaterais dos tratamentos. E as opções para o tratamento, elas vão visar não só o controle oncológico, mas também a manutenção da qualidade de vida do paciente relacionada à saúde. E nessa apresentação a gente vai abordar a prostatectomia radical laparoscópica como a medida de tratamento do câncer de próstata, porque hoje é a medida mais utilizada. Então, antes da gente falar da cirurgia propriamente dita, vamos fazer uma revisão de anatomia cirúrgica da próstata. Bom, na prostatectomia radical, a gente vai fazer a ressecção da próstata e das vesículas seminais do paciente para promover a cura nessas lesões que têm a perspectiva de ressecabilidade. Então, a próstata, ela fica na pelve masculina, entre a bexiga urinária e a uretra, e é importante a gente lembrar de duas estruturas que vão chegar na próstata. Os ductos deferentes, que vão receber o líquido seminal das vesículas seminais e formar o ducto ejaculatório. Além disso, a vascularização, inervação e a drenagem linfática, elas vão nortear o procedimento cirúrgico para a gente permitir um mínimo de efeitos colaterais do paciente. Então, falando no princípio da vascularização, a artéria prostática ela vai surgir a partir das artérias vesicais inferiores, que vão vir das ilíacas internas, e vão formar dois pedículos, a direita e a esquerda, que precisam, inclusive, ser clampeados durante a cirurgia para a gente possibilitar a excisão do órgão sem grandes perdas sanguíneas. E na drenagem venosa, a gente vai ter uma comunicação com o plexo venoso vertebral, então isso vai explicar, inclusive, a alta prevalência de metástases para a coluna vertebral no caso de uma neoplasia maligna. Bom, a gente vai ter a formação, então, voltando para a anatomia, de um plexo venoso dorsal, que vai ser clampeado também durante a cirurgia, e esse plexo vai drenar para as ilíacas internas. Sobre a inervação prostática ela acontece junto com a inervação de outras estruturas pélvicas, como o pênis. Então, a região posterior da próstata, ela precisa de uma atenção especial do cirurgião durante o procedimento, porque determinadas lesões podem causar uma disfunção erétil e outros efeitos negativos. A inervação ela é feita, no caso, a parasimpática por nervos de S2 a S4 e a simpática pelo plexo hipogástrico inferior. A drenagem linfática ela vai acontecer para os linfonodos ilíacos internos, que eles vão ser ressecados na cirurgia também, para a gente fazer o estadiamento da lesão. E, além disso, a gente já falou que tem, juntamente à próstata, na região posterior, a junção entre o ducto deferente e as vesículas seminais, formando o ducto ejaculatório, que vai penetrar a próstata. E essas duas estruturas elas vão ser removidas junto com o órgão durante o procedimento. E a gente tem que prestar atenção também em duas estruturas que são muito notáveis no procedimento, são de fácil localização e elas têm uma elevada mortalidade se a gente lesionar elas, que são a artéria ilíaca interna e o nervo obturatório.
A artéria ilíaca interna, ela é muito fácil de identificar por causa da pulsação. E quando a gente causa uma lesão nela durante a cirurgia, a gente pode levar o paciente ao choque em poucos minutos. E o nervo obturatório, ele vai ser destacado pela coloração mais esbranquiçada e brilhante no meio da gordura abdominal amarelada, vermelho dos vasos sanguíneos que circundam. E a lesão desse nervo pode levar à perda da coordenação do conjunto adutor da coxa. Então, são duas estruturas que a gente tem que prestar atenção durante o procedimento. E agora, falando da prostatectomia radical, como foi dito, é uma cirurgia que vai consistir na remoção completa da próstata, do tecido circundante e das vesículas seminais. E é o procedimento de escolha para o tratamento de câncer de próstata, que é localizado e em pacientes com expectativa de vida superior a 10 anos, desde que o câncer ainda não tenha se espalhado para outras partes do corpo. O procedimento pode ser realizado por via aberta, retropúbica, laparoscópica convencional ou laparoscópica robótica. E todas as modalidades elas vão ser aceitas para esses pacientes que são candidatos ao tratamento cirúrgico com prostatectomia radical, porque nenhuma mostrou uma superioridade dos resultados oncológicos em estudos que foram feitos com alto nível de evidência, inclusive. Bom, na via retropúbica, o cirurgião vai fazer uma incisão na parede abdominal inferior, geralmente logo acima do osso púbico, e essa incisão tem cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento e vai dividir os músculos abdominais para a gente expor a bexiga e a próstata. O cirurgião vai separar cuidadosamente a próstata dos tecidos circundantes, incluindo as vesículas seminais, e preservar os nervos que controlam a função erétil. A uretra vai ser cortada abaixo da próstata e a bexiga suturada à uretra novamente para a gente permitir a continuidade do fluxo de urina. Bom, apesar de ser uma técnica bem estabelecida, com bons resultados já documentados, essa via retropúbica ela tem algumas desvantagens, né? Ela tem um tempo maior de recuperação, ela tem maior perda de sangue durante o procedimento e tem uma maior incidência de complicações, como infecções, seromas e hemorragias, né? Bom, a via laparoscópica convencional, que hoje é a mais usada, ela é feita da seguinte forma: o paciente ele é colocado na posição de Trendelenburg, que é basicamente essa posição em que a região dorsal, né, a região superior, é posicionada mais abaixo e os pés elevados. E a cirurgia vai ser realizada diretamente com os instrumentos cirúrgicos manipulados através de trocartes inseridos em pequenas incisões abdominais, sem a ajuda de um sistema robótico. Essa técnica ela tem algumas vantagens, como a amplificação de cerca de 8 vezes do tamanho da imagem real. Então, a gente vai ter uma maior precisão, uma delicadeza durante o procedimento, uma menor perda de sangue, tempo de internação hospitalar, menos dor no pós-operatório, recuperação mais rápida e um menor risco de complicações cirúrgicas também. O acesso laparoscópico ele pode ser feito por duas técnicas. A gente tem a técnica aberta, que é a técnica de Hesson, e a técnica fechada, que a gente usa a agulha de Veres. A técnica de Hesson, a gente usa na região periumbilical, na linha média. A gente vai fazer uma incisão. Por que na linha média? Porque nós vamos fazer uma incisão com dissecção de pele, subcutâneo e da aponeurose. Se não for feito na linha média, a gente vai ter que atravessar o reto abdominal. Então, a técnica vai ser muito mais trabalhosa. E em seguida, a gente vai inserir um trocáter permanente, biselado, né, de ponta romba, para que a gente penetre na cavidade peritoneal sem risco de lesionar algum órgão. A técnica fechada, que é o uso da agulha de Veres, a gente vai inserir uma agulha num ponto neutro da cavidade abdominal, onde a gente tem uma probabilidade menor de atingir alguma víscera por um acidente. Então, esses pontos eles podem ser a cicatriz umbilical, que é bem usada, a região subcostal, que é o ponto de Palmer, ou alguns outros pontos. Nós fazemos uma apreensão da parede abdominal por duas Bacals, por exemplo, e fazemos uma dissecção até a aponeurose, né? E entramos com a agulha de Veres, até sentir uma perda de resistência que vai indicar que atravessou a parede abdominal. Daí a gente conecta o insuflador e fazemos o pneumoperitônio. Inclusive, podemos usar uma seringa com solução salina para a gente confirmar o pneumoperitônio. A gente conecta a seringa na agulha e daí vai ter uma formação de bolhas na solução em caso de ter conseguido formar o pneumoperitônio. Essa insuflação ela vai ser feita de uma forma lenta, principalmente em pacientes com função cardíaca prejudicada, né, que eles vão ter que se adaptar de uma forma gradativa a esse aumento de pressão na cavidade abdominal. E depois disso a gente vai inserir o trocáter com as alças intestinais afastadas da parede abdominal, então vai ser mais seguro fazer o procedimento.
mas todas vão obedecer ao princípio de triangulação, né? Então, o órgão-alvo vai estar em algum dos vértices e a forma de posicionar vai ser organizada na forma de leque, uma das formas de posicionar, né? Essa forma de leque é um trocarte umbilical, em cerca de 10 milímetros, que a gente usa para o laparoscópio, outro trocárter de 10 milímetros no lado direito da borda lateral do reto abdominal, um de 5 milímetros na borda lateral esquerda do reto abdominal e mais dois de 5 milímetros, são aproximadamente 2 centímetros medial e superior às espinhas ilíacas antero-superiores. Através de uma dessas incisões, a gente vai inserir a câmera, para que o cirurgião possa visualizar a área de trabalho em um monitor, e depois disso, a gente vai fazer a hemostasia e, por fim, chegamos na ectérese do órgão, né? Bom, a ectérese é feita por via intraperitoneal. Então, a gente começa o procedimento com acesso ao espaço de Retzius, que é o espaço retropúbico, espaço extraperitoneal que está entre a sínfise púbica e a bexiga urinária. Ela está atrás da face transversal e na frente do peritônio. Então, eu vou retirar a gordura anterior à próstata e fazer uma abertura bilateral da face endopélvica. Então, eu vou iniciar na base da próstata, evitando uma dissecção excessiva da uretra próxima ao ápice. Os ligamentos puboprostáticos vão ser seccionados também, o mais próximo possível da próstata, e vamos ligar o plexo venoso da próstata com um fio monofilamentar e efetuamos um ponto de suspensão anterior. A gente também vai ligar os pedículos arteriais, e para uma abordagem anterior, né, que a nossa entrada dessa cirurgia é anterior, a gente tem que abordar as vesículas seminais, que tem localização posterior, então a gente vai fazer uma abertura do colo vesical. E também abrimos a face de Denovillers, que basicamente a gente vai fazer isso para separar a próstata do reto, que ela é colada nessa face, né? E a gente tem que fazer isso para dissecar a próstata. E depois fazemos a ligadura, a secção do plexo venoso para separar a próstata dela e a secção da uretra. E deixamos o máximo de comprimento uretral possível, porque a gente vai fazer a ligação dessa uretra na bexiga. Bom, então a gente faz a remoção da peça cirúrgica e a linfadenectomia pélvica, de acordo com a necessidade, né? E depois disso a gente vai fazer essa síntese que eu falei, chama anastomose vésico-uretral. Com o chuleio contínuo, a gente vai unir a gente vai unir a bexiga com o segmento uretral abaixo da próstata que a gente fez a secção. Bom, finalizando o procedimento, a gente vai instalar um catéter vesical de demora e fazer o teste da anastomose. A gente pode fazer esse teste com instilação de 240 ml de soro fisiológico a 0,9% na bexiga. Daí a gente retira o fôlei depois de 7 a 10 dias do pós-operatório. Já em relação à laparoscopia robótica, também é uma técnica minimamente invasiva que vai usar um sistema cirúrgico robótico para auxiliar a cirurgia. Ela também vai envolver a realização de pequenas incisões na parede abdominal para a gente colocar os trocartes. E nesses trocartes a gente vai inserir pinças do sistema robótico que vão ser introduzidas na cavidade abdominal do paciente. Durante a cirurgia, o cirurgião vai controlar os movimentos dos instrumentos cirúrgicos com os controles manuais do robô, enquanto a câmera vai fornecer uma imagem tridimensional, ampliada, detalhada da área cirúrgica. Além disso, o uso do sistema robótico, ele permite uma maior precisão, um menor risco de danos aos tecidos circundantes, só que essa técnica é mais cara que as outras e, além disso, ela exige um equipamento muito mais complexo e um treinamento muito mais especializado pelo cirurgião. E é importante ressaltar que a escolha da cirurgia, da técnica cirúrgica, ela tem que ser feita em conjunto com o paciente e o médico. Então, tem que levar em consideração as vantagens e desvantagens de cada uma, até também os riscos e benefícios específicos para cada caso individual. E, em geral, a escolha da via cirúrgica ela vai depender de vários fatores, a experiência do cirurgião, o tamanho da próstata, a disponibilidade de aparelhos, a preferência do paciente, mas a técnica que a gente mais usa é a laparoscópica convencional. Falando um pouco agora sobre os cuidados e preparos pré-operatórios, bom, a gente tem que fazer primeiro a avaliação do risco cirúrgico, né? E posteriormente os exames pré-operatórios, glicemia, hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, TP, TTPA, cultura de urina, um raio-x de tórax, eletrocardiograma. E dependendo de doenças, comorbidades do paciente, a gente faz outros exames que podem ser necessários. No caso de suspeita de infecção urinária, a gente tem que suspender a cirurgia. E sobre o jejum,
Nós recomendamos ao paciente para manter jejum de líquidos claros de 2 horas, de dieta líquida completa por 4 horas e de dieta sólida por 6 horas. E também recomendamos ao paciente que pare de fumar por 4 semanas antes do procedimento, faça exercício físico regular, para ajudar a melhorar o condicionamento cardiorrespiratório do paciente. Sobre medicação, a gente recomenda que os antiagregantes plaquetários sejam suspensos com 7 dias de antecedência e anticoagulantes orais suspensos por 5 dias. Antihipertensivos, antiarrítmicos geralmente não precisam ser suspensos. E hipoglicemiantes orais, eles precisam ser suspensos na véspera e no dia da cirurgia. Bom, as principais complicações peri e pós-operatórias, a gente fala principalmente pela posição de Trendelenburg. Essa posição de Trendelenburg, relembrando que é uma variação do decúbito dorsal, né, onde o dorso é abaixado e os pés são elevados, ela vai permitir uma melhor visualização dos órgãos pélvicos, só que ela vai causar algumas complicações, como hipercapnia, acidose, hipervolemia, hipertensão intraocular e neuropraxia. Bom, além disso, nós temos outros efeitos colaterais que são os efeitos pós-operatórios, que são, por exemplo, hemorragia, perfuração de vísceras, lesão retal, que pode levar a uma fístula reto-uretral, e uma falha na anastomose, que vai levar a extravasamento de urina, a anastomose entre a bexiga e a uretra. E tem outras complicações, que são as pós-operatórias, que são disfunção erétil, que podem ser problemas sexuais sérios ou moderados na maioria dos pacientes, e aumenta a taxa com a idade e reduz a recuperação com o aumento da idade. Temos também a incontinência urinária, que a maioria dos pacientes que passam pelo procedimento tem algum grau de incontinência, algum grau de incontinência urinária, e as taxas aumentam com a idade também. E também temos a estenose uretral. A estenose uretral ela vai acontecer por uma contração do colo da bexiga após o procedimento, que vai levar a um estreitamento da uretra. Então, o paciente vai apresentar jato reduzido, retenção urinária e incontinência por transbordamento. Bom, falando um pouco agora sobre o prognóstico e concluindo o nosso trabalho, os aprimoramentos dessas novas terapias relativas ao câncer de próstata têm como consequência um enriquecimento contínuo do diagnóstico e estadiamento da doença. Então, os vários estadiamentos, desde os mais específicos, biomarcadores, exames de imagem precisos, técnicas avançadas de biópsia prostática, vão possibilitar uma correlação clínico-patológica muito eficiente. E também a escolha das técnicas cirúrgicas mais minuciosas e minimamente invasivas ou uma terapia mais focal. Então, a ciência da saúde, ela espera que a gente tenha uma redução da mortalidade bem progressiva, um maior controle oncológico também e menos sequelas funcionais. Hoje a gente tem uma grande discussão na urologia sobre as técnicas cirúrgicas no tratamento do carcinoma prostático. Então, apesar de ter um grande apelo comercial, a adesão de novas tecnologias depende de muitos fatores, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, e é muito importante que a gente tenha conhecimento da realidade dessas tecnologias para a gente ver o estado de maturidade científica dessas técnicas. Então, as técnicas cirúrgicas elas vão ter desfechos muito semelhantes, mas vão se diferir principalmente no caso de quanto às complicações e os processos envolvidos. Então, a prostatectomia laparoscópica ela é associada a um maior tempo de operação, menores perdas sanguíneas e maiores custos à saúde em relação à cirurgia aberta. Mas, enquanto isso, a taxa de complicações maiores e taxas pós-operatórias de disfunção erétil e incontinência são bem comparáveis entre essas duas. E esse cenário vai repetir quando a gente compara com a incorporação de robôs à técnica laparoscópica convencional, né, a cirurgia robótica. Então, a cirurgia com assistência robótica ela tem pouquíssimas vantagens relativas. O prognóstico pré- e pós-operatório está relacionado a muitos fatores, né, como o exame clínico, os valores de PSA livre e total, os estudos radiológicos, os achados de biópsia. E nós temos um nomograma para a estratificação do risco de recorrência tumoral após a prostatectomia radical. Nós usamos a graduação histológica de Gleason da biópsia, os níveis de PSA e as medidas de extensão tumoral. Além disso, a gente tem um estudo multicêntrico chamado CIRT, que desenvolveu um método de prevenção do risco de recorrência pós-prostatectomia radical antes da operação. Ele relaciona o PSA sérico, a graduação histológica de Gleason e o percentual de tecido prostático com carcinoma.
Então, basicamente, os diferentes métodos, eles vão se associar com a extensão tumoral final, nas prostatectomias radicais, com o comprometimento das margens de ressecção cirúrgica nos espécimes de prostatectomia radical e com o estágio patológico final. Quanto mais grave for o diagnóstico, é significativamente menor o tempo de sobrevida livre de recorrência bioquímica após uma prostatectomia radical. Então, os estudos mais recentes, eles têm apontado a prostatectomia radical como uma ótima opção terapêutica, né? Com altas taxas de sobrevida livre da doença, além de benefícios na sobrevida global e no risco de aparecimento de metástase, quando a gente compara com a vigilância ativa. Mas pode estar associado a diferentes complicações, né? Como as já citadas, a incontinência urinária, que tem um grande impacto na qualidade de vida do paciente. E em relação a isso, é importante a gente avaliar fatores predisponentes, como uma idade mais avançada, menor força de contração do assoalho pélvico no pré-operatório e também a perícia do cirurgião, que é um fator crítico, que está associado a um resultado bem sucedido depois da prostatectomia radical, independente da técnica, já que os resultados com todas as abordagens cirúrgicas, eles estão associados a uma curva de aprendizado bem significativa. E, por fim, depois do procedimento cirúrgico, os pacientes com as características laboratoriais ou patológicas nocivas, como margens positivas, invasão da vesícula seminal, extensão extracapsular ou valores alterados do PSA, eles precisam ser direcionados a uma terapia adjuvante pós-operatória ou uma radioterapia de resgate de forma precoce. E essas foram as referências do nosso trabalho. E muito obrigada!